Bom, vamos falar agora aqui então um pouquinho sobre que tipos de imagens que vendem e que não vendem no banco de imagem. Eu estou aqui aberto na página de comprador do banco de imagem e eu coloquei por somente IA generativa e de cara nós podemos ver aqui que o banco de imagem Adobe Stock possui 307 milhões de imagens feitas com IA. E ordenado aqui por mais recentes. Vamos ver o que é que o pessoal anda produzindo. A gente vai avaliar aqui algumas situações. Nós vamos ignorar por enquanto os vídeos e vamos focar aqui mais na parte das imagens. Então, para isso, vamos vir novamente aqui no filtro e eu vou trocar por imagens. Ele vai pensar um pouquinho. Então, muito bem. Primeira imagem que aparece aqui, a mais recente de todos do banco de imagem, é Scallops, não lembro a tradução disso aqui, grelhado com batata e aspargos. Já no meu ver, essa imagem passou, mas normalmente ela seria rejeitada. Por quê? Temos aqui uma barra branca em cima e uma barra branca embaixo. Gente, isso aqui normalmente não passa. O revisor talvez não tenha se atentado a esse ponto aqui e acabou passando essa imagem. Então, se a sua imagem ficou com uma barra branca ou preta em cima e embaixo, não envie, porque muito dificilmente vai ser aceita. Segunda imagem aqui, nós vamos ver aqui uma menininha sorridente aqui num campo com flores, né? Pode muito bem ser usado para ilustrar diversos tipos de matéria, propagandas, enfim, muitas coisas diferentes. Aqui vemos uma fazenda vertical, uma plantação vertical, né? Vemos a diferença aqui. Na sequência aqui a gente pode ver uma imagem, que na minha opinião é muito boa, esse tipo de imagem, que mistura coisas da natureza com tecnologia. Tem um grande potencial de venda e tem poucas pessoas fazendo isso, que é tecnologia encontra agricultura. Smart Farming, né? Então, monitoramento de gado. Então, essa pessoa fez um título muito bom, inclusive. A gente vai ter uma aula só sobre como escrever bons títulos, tá, gente? E boas tags também. Tem umas imagens meio nada a ver, tipo uma fazenda futurística de laranja. Alguns pode ter um potencial de venda, mas eu não vejo muito assim um grande potencial de pessoas querendo comprar. E se vocês observarem, eu estou aqui procurando por imagens mais recentes que acabaram de ser aprovadas. E olha quantas imagens no estilo de agricultura, né? Provavelmente deve ser tudo do mesmo perfil. Esse ISRO aqui, não sei pronunciar esse nome dele, mas é realmente, ó. Ele, Você precisa desbloquear. A Siri resolveu participar da aula aqui. Então, esse contribuidor que enviou um monte de imagens só sobre a temática de agricultura. Não sei se aqui é o caso do perfil dele ser nichado sobre agricultura, tá? Mas vemos aqui uma imagem boa também. A moça aqui olhando para algo meio tecnológico. Porém, o título eu achei bem ruim, tá? Sonho digital, uma mulher olhando para uma parede digital. Então, não vejo muitos compradores pesquisando por esse termo, não. Aqui temos uma imagem de uma jabuticaba, uma super fruta brasileira. E olha que o título é interessante aqui. Só que é uma imagem ruim, né, gente? Eu acho que o revisor que analisou essa imagem não sabe como é uma jabuticaba. Então acabou passando aí. Vamos ver mais alguns exemplos aqui. Livros. Livros não, né? Uma pilha de documentos. Pode ser muito bem usada. Aqui temos uma criança segurando um hambúrguer. Está bem bonita a imagem. Porém, eu já vou entrar aqui num ponto que eu queria falar nesse vídeo.
Imagens bonitas, as inteligências artificiais conseguem produzir. A gente está vendo bons exemplos aqui. Olha quanta imagem bonita tem aqui, só na parte de recentes. A gente está pesquisando por mais recentes aqui. Mas se a gente vier, por exemplo, por downloads, vamos ver quais as imagens que tem mais downloads. Uma seta vermelha no fundo transparente, muito usado por designers. E sim, é algo simples de você criar no Photoshop ou com uma inteligência artificial, mas os designers eles não gostam de perder tempo. E como eu mostrei no último. E agora nós vamos ver aqui. E agora nós vamos ver aqui a classificação por downloads e não por mais recente. Vamos ver quais as imagens mais baixadas aqui. A gente pode ver, por exemplo, uma imagem simples, feita com IA, já está marcada aqui, uma seta vermelha apontando para cima, desenhada à mão. Ela está num fundo transparente. Vou ensinar vocês como remover o fundo das imagens também, porque tem um alto potencial de venda fazendo isso. E é uma imagem simples de ser criada ali no Photoshop, com IA, de muitas maneiras. E isso mostra a força do banco de imagem. Essa aqui tá no top mais vendido aqui. Eu não sei se essa página de mais downloads, ela vive atualizando. Então imagino que deve ser alguma questão semanal ou mensal aqui. Eles colocam os downloads. E os designers, gente, eles não gostam de ficar perdendo tempo. Eles querem comprar tudo pronto. Eles têm aquele pacote lá de 750 ativos por mês. Então eles querem acelerar todo o processo de criação deles e compram imagem de uma seta. Essa imagem aqui, por exemplo, pode ser feita para criar um pincel no Photoshop. Essa imagem aqui de tinta, fazendo uma explosão. Apesar dela estar preta aqui, um designer pode facilmente mudar a cor disso aqui no Photoshop. Olha só, uma moldura. Vamos ver o que mais aqui. Balõezinhos, que são muito utilizados aqui, ó, em fundo transparente ainda, para se colocar numa arte, pode ser num panfleto, num post. Aqui temos um escritório com pessoas trabalhando. O que mais? Essa aqui está no mais vendidos porque passamos aí período de Natal, né? Então, olha o potencial de venda disso aqui. Ainda em fundo branco, em fundo transparente, a pessoa pode simplesmente baixar e utilizar num projeto que ela está trabalhando. Ela pode escolher fundo transparente ou aqui no canto por JPEG. O que acontece? Ela pode comprar com fundo branco. Então ela tem duas opções de compra aqui. Vamos analisar mais alguma imagem. Olha só, um gorrinho. Então, quantas montagens não foram feitas usando esse gorro? A pessoa compra o gorro, ela pode pôr na cabeça de uma pessoa, pode pôr na cabeça de um cachorro, pode pôr na cabeça de um hamster, ou pode pôr enfeitando uma letra, que seja, gente. São inúmeras aplicações aqui. Vamos ver o que mais a gente pode observar. Um emoji 3D. Pessoas em um show. Olha só, um gato de óculos de sol e terno, né? Algo que só uma inteligência artificial pode criar. Nenhum fotógrafo vai conseguir reproduzir essa imagem, por melhor que ele seja, de deixar o gato nesse jeito assim. Ele consegue fazer de outras maneiras, mas assim é muito difícil. Boneca de neve, uma abelha, um homem de braços cruzados. Então, olha aqui, os mais vendidos, a grande variedade de imagens que nós temos. Essa aqui é uma clássica, um time com diversos tipos de pessoas diferentes celebrando alguma coisa no escritório, talvez uma conquista, uma venda, e gerado com IA generativa também.
Então, são já ideias para vocês do que criar. Mas eu queria falar aqui sobre o que não criar também. Por exemplo, se a gente pesquisar a palavra pizza no banco de imagem, vamos ver um dado interessante aqui, ó. Se você observar, temos 1.900.000 imagens para pizza só no Adobe Stock. Olha quantas belas imagens. E é fácil, muito fácil a gente pegar e criar uma imagem bonita de pizza usando inteligência artificial. Só que vamos parar para pensar um pouquinho na concorrência. Sim, tem muita gente procurando imagem de pizza. Só que o termo pizza já está saturado. Você vai ter 1.900.000 concorrentes. Só que você tem que pensar em nichar cada vez mais. Como assim? Ao invés de você produzir uma imagem de pizza de maneira genérica aqui, você pode, por exemplo, vir e produzir pizza, frango com catupiry. Olha só, 424 resultados. Temos aqui imagens reais, temos uma imagem de inteligência artificial também. E olha quantos resultados, porém não muitos, sua concorrência vai ser muito menor. E vamos ser sinceros que tem muitos resultados de baixa qualidade aqui na página principal. Essa imagem aqui, por exemplo, é do Paulo Vilela. Ele é um brasileiro, ele já saiu em muitas matérias, até a Shutterstock já definiu ele eu não lembro em que ano, como maior contribuidor brasileiro. Ele deve ter umas 10.000 imagens só de pizza. Mas, veja gente, a concorrência é menor. Então você tem que pensar em nichar o seu conteúdo. Se você for, por exemplo, para o ramo da feijoada, 11.300 conteúdos disponíveis aqui para concorrer com você. E é interessante que feijoada é uma coisa, ela é brasileira, né? Então, quem está produzindo isso aqui são brasileiros também. Dificilmente você vai achar alguém de fora. Dificilmente você vai achar alguém de fora do país produzindo esse tipo de imagem. Então você vê aqui feijoada no fundo transparente. Inclusive, se ela está em primeira aqui no canto está ordenado por classificar por relevância. Então, provavelmente, se ela está em primeiro, ela teve o maior número de vendas aí em tempos recentes. Você vê imagens vistas de cima. Inclusive, que interessante, ó, ela é gerada por IA, essa imagem. As imagens reais, elas estão em segundo, terceiro, quarto. Aqui em quinto já é outra imagem de IA. E tem belas imagens, tanto de fotografia quanto de inteligência artificial. Se você for descendo, aqui temos um vídeo que é do Paulo Vilela, novamente. E eu assisti uma live dele que ele explicou a história desse vídeo aqui. E eu queria falar um pouquinho sobre oportunidade para vocês também. Se vocês pretenderem produzir conteúdos de foto ou vídeos reais, ele contando a história desse vídeo que gerou muito dinheiro para ele, foi o seguinte: esse vídeo ele fez com o celular dele. Se não me engano era um iPhone 11 ou 12, alguma coisa assim na época. Um amigo dele chamou ele para comer uma feijoada na casa dele final de semana. E o Paulo, quando chegou lá e viu esse amigo dele mexendo assim a panela de feijoada, preparando, ele falou: cara, vai mexendo aí que eu vou fazer um vídeo. Pegou o celular, filmou em câmera lenta e publicou aí um vídeo de 56 segundos no banco de imagem. E olha que vídeo bonito e que já gerou inúmeras vendas para ele. E é um vídeo que está numa área de pouca concorrência. Se a gente descer mais aqui, a gente vê mais vídeos.
a gente vê muitos exemplos de imagens de feijoada. Esse perfil aqui você pode ver que só pelo nome já dá para entender que ele é especialista em produzir conteúdo com fundo transparente. E a gente vai aprender muito sobre conteúdo com fundo transparente, tá, gente? E aqui, se você ver essa imagem, que é onde eu queria chegar, olha só quem produziu essa imagem. Uma feijoada no fundo escuro, né? E muitas outras opções aqui para você estar procurando produzir, tá? Então eu queria falar sobre isso nesse vídeo. Algumas imagens que vendem, algumas que não vendem, como você nichar o seu conteúdo e assim conseguir mais vendas. E só para quem tem interesse em produzir vídeos, olha só, vídeos de feijoada, se a gente clicar aqui nesse link, são 266 resultados. Nichou ainda mais a concorrência, né? Menos gente ainda para concorrer com você nas vendas. E uma coisa que eu já vou adiantar que a gente vai falar nesse curso é sobre como transformar suas imagens de IA em vídeos. E assim vamos gerar vendas. Interessante, né? E a gente vai ver mais sobre isso mais para frente.